sejam bem-vindas a mais um Papo Oxitocinas. Oxitocinas é a nossa plataforma colaborativa para mulheres que se reinventam, aqui na Suíça, aí no Brasil e espalhadas pelo mundo. E hoje é Estamos gravando o nosso papo hoje, dia 6 de junho, e vai ao ar para você na sexta-feira. Então, sejam muito bem-vindos. Se você é a primeira vez que você está chegando aqui no nosso Papo Oxitocinas, nós somos uma plataforma colaborativa para mulheres que se reinventam em diferentes áreas. O nosso principal objetivo aqui é reunir talentos diferentes, colocar na nossa plataforma, para que você possa ter diferentes experiências profissionais e de vida de pessoas espalhadas pelo mundo que possam ajudar nas suas próprias reinvenções. Sejam reinvenções profissionais, pessoais, financeiras, espirituais, tudo que possa te ajudar, te fortalecer, é o nosso assunto aqui na Oxitocinas, para mulheres que se reinventam. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade em todo o nosso assunto do ano de 2020, que é o pertencimento, a arte de você se conectar com você e com o mundo. E hoje o nosso bate-papo é com uma carioca extremamente competente e simpática, que é a Larissa Nunes. A Larissa, ela tem uma vida corporativa e ela se apaixonou por um caminho de cura, um caminho alternativo com terapia holísticas. E ela vai estar conversando com a gente o nosso tema hoje, que é a Ayurveda. Falei certo? Ayurveda, falei. Eu fiquei treinando o tempo todo Ayurveda, que eu falava tudo menos Ayurveda. E o que é Ayurveda? A Ayurveda, ela é a medicina indiana, os conhecimentos da medicina indiana, que tem mais de 7.000 anos. Então, vamos ver como é que a gente pode aproveitar essa grande ferramenta para o nosso dia a dia. Eu vou chamar agora a Larissa, vou colocar a Larissa aqui com a gente. Opa, agora chegamos nós duas. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada, Geisa. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço e eu esqueci de agradecer a nossa amiga em comum, que foi uma das nossas entrevistadas aqui no Papo Oxitocinas, que foi a Tayane. A Tayane Maia falou um pouquinho sobre sustentabilidade para todas nós. E a Tayane que foi essa ponte carinhosa, né, Larissa? Entre nós. Então, Tayane, um beijo para você, viu? Um beijo, Thay. Aqui o Brasil tá morrendo de saudade dela, né? A Suíça ganhou esse presente. Que bom, é essa corrente do bem, né? A gente, uma vai apresentando para outra, para algumas vai dando uma liga um pouco maior, para outras um pouquinho menor, e quando dá uma liga gostosa, a gente se conecta. Então, muito obrigada, tá? Você está aqui hoje com a gente. Então, vamos lá, Larissa. Você tem uma vida corporativa, você continua com a tua vida corporativa, você tem contabilidade aí, como a tua formação universitária, né? E eu não vou falar nada sobre como é que você chegou, mas conta pra gente o que te levou a conhecer a Ayurveda. Sim, prazer contar. Realmente, como você falou, botou muito bem colocado, tanto que é Ayurveda, falou certo, falou direitinho. E eu tenho sim, eu concilio uma vida corporativa com a Ayurveda. E a minha descoberta da Ayurveda, eu acho que é uma descoberta muito comum. Há muitas pessoas que entram nesse caminho, né, das terapias holísticas, que é a necessidade de, né? Eu tive a necessidade de encontrar. Eu tinha 12 quilos a mais, né? Eu sempre fui muito magra e por um momento no trabalho, pelo meu estilo de vida da época, eu engordei 12 quilos, tá? Muito associada à ansiedade, comer por ansiedade, o estresse, comer mal. E em certo momento aquilo para mim foi, assim, chegou no momento limite, vamos colocar assim. Não somente pela questão física, tá? Por machucar o meu joelho, eu tive outros problemas, né, em decorrência de um sobrepeso.
E realmente, assim, a minha questão de estilo de vida mesmo. Não me exercitava, não comia bem, não tinha tempo para nada. Só trabalhava até tarde, engolia comida correndo na hora do almoço. Esse era o meu estilo de vida da época. Eu tive a oportunidade de morar na Austrália e quando eu fui para a Austrália, a minha vida mudou muito com relação ao tempo. Então, eu consegui fazer a minha comida. Isso já foi um ganho, né? Ou comer um pouco melhor, comer comida de verdade. Eu fiz uma viagem até Bali e quando eu estava em Bali, eu ouvi falar em Ayurveda e não sabia o que era direito, me encantei. Eu já gostava muito do yoga e na época eu achava que era yoga, que era o Ayurveda, achava que era a mesma coisa, não entendia, fui pesquisar, conheci o Ayurveda. Me encantei, fiquei tão encantada que eu quis me formar em Ayurveda. Então, eu coloquei isso como um propósito na minha vida, de fazer a Ayurveda. Então, no meu regresso, né, ao Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no curso. Um mês depois que eu estava no Brasil, eu entrei no curso de Ayurveda e fiz o curso por 2 anos. Hoje eu sou formada em terapeuta ayurvédica e foi excelente para minha vida, assim, não só para mim, que já, né, eu tive o próprio resultado, né, em mim, mas podendo auxiliar e ajudar as pessoas à minha volta. Que isso é o que mais me encantou, foi poder realmente contribuir para os meus familiares, para os meus amigos. E eu fico tão feliz quando eles estão usando ou fazendo alguma coisa que eu ensinei, ou mudou um hábito porque a Lari que me passou, e isso é muito, muito gratificante, né? Então, esse é um propósito de vida que eu fui me encontrando, estou me encontrando, né, na verdade. Que bacana, Lari, que bacana. Eu acho que todas nós que passamos por um momento, e se a gente está aqui, você que está nos assistindo, você deve ter algumas áreas da sua vida que você quer se reconectar mais com você mesma, para que você possa se sentir mais inteira. E cada uma de nós tem um caminho. E quando a gente acaba encontrando alguma ferramenta ou algum caminho que nos fortaleceu nessa busca da gente mesmo, para algumas que trabalham em servir, que trabalham se colocando em serviço do outro, a gente tem essa necessidade de realmente compartilhar com o mundo, né? Eu não quero que fique só para mim, eu quero que realmente eu quero espalhar para o mundo esse caminho que para mim deu certo. E com pequenas dicas, a gente vai alimentando essa paixão quando a gente tem esses pequenos feedbacks, né? Puxa, nossa, você me lembrou que eu podia fazer tal coisa e eu agora estou fazendo e está dando certo. Então, essa troca é muito importante, né? Muito. É excelente, assim. E, assim, conhecendo oxitocinas, né? Esse trabalho com as mulheres, o meu caso foi a Ayurveda, mas poderia ser qualquer outro, né, encontro comigo, né? E como muitas mulheres estão nesse trabalho, como a Thay, com a sustentabilidade, enfim. E é um encontro com você tentar entender um pouquinho do seu propósito, o que te faz feliz, né? O seu lugarzinho no mundo. E esse caminho é muito bonito também, porque eu já me cobrei muito, eu vou me dividir, é vida corporativa com a Ayurveda, e a gente vai encontrando um caminho do meio, né, para tentar conciliar e chegar onde a gente vai se sentir melhor, né? E esse me sentir melhor realmente está sendo essa questão mesmo do contribuir, né? E a minha forma de contribuir, cada um tem a sua, né? A minha forma que eu estou encontrando de contribuir está sendo essa questão da cura, né? Da terapia e de tentar transformar um pouquinho a vida de cada um. Se eu conseguir isso, eu vou estar muito feliz. Que coisa boa. E é um dia de cada vez, um passinho de cada vez. O Lari, conta pra gente assim, o que é exatamente a Ayurveda? Ayurveda. Porque eu falei sobre, né, a medicina indiana, que tem mais de 7.000 anos, mas na prática, o que é isso? Vamos lá, né? Na Índia, hoje, tem as duas medicinas. Então, você tem a faculdade de medicina tradicional, né? A medicina ocidental, vamos dizer assim, e tem a medicina ayurvédica. E lá você pode decidir em qual da medicina você vai se formar e se especializar. Aqui no Brasil, nós temos o curso em terapeuta, né? Ayurvédico, foi o que eu fiz. E ele, basicamente, né? A medicina ayurvédica, ao meu ver, né? A Ayurveda significa ciência da vida, né? E aí você tem uma diferença para a medicina, a ciência da vida, bonito, né? E a diferença é a forma de tratar e de ver doença, né?
a visão é um pouco diferente. A Ayurveda ela é muito mais preventivo e ela tem um contato maior com o todo, né? E isso foi que me encantou, porque esse é o nosso contato, é o nosso eu com o todo, né? Com a natureza, com as estações, com como isso interfere na nossa vida, né? Com as plantas, com os chás, com as ervas. E aquele resgate de uma época que a gente já viveu, né? E é próxima até, porque a minha avó ela já era ayurvédica, vamos dizer assim, né? Ela já fazia um chá, ela já tinha canjinha no momento certo. É o pé que não pode ficar descalço, é a misturinha que ela faz lá com uma erva para botar no machucado. É esse contato que a gente foi perdendo, né? E o Ayurveda ainda mantém. E está escrito, né? São livros antiguíssimos e ao mesmo tempo atuais, né? Com doenças atuais e com formas de tratamentos eficazes. E isso me encantou muito, e é muito integral, né? Vai desde você misturar a medicina, né? A parte de tratamento, com as ervas, óleos, essências, aromaterapia, misturado com a meditação, com o yoga. Então é bem completo. E a gente precisa disso, né? De algo completo, né? Não adianta olhar uma partezinha, né? Passar por cima do pano, uma partezinha, quando a causa pode estar no emocional, pode estar numa alimentação ruim, a gente só está tomando remédio, mas não está mudando o que te faz mal. E isso é muito legal, né? Você descobrir que você tem como tratar a causa, né? Você tem como evitar a doença também. E isso é muito legal. Mas quando você fala sobre, né, me lembra a avó, é justamente isso. Hoje, mais do que nunca, a gente está voltando para um passado que a gente esqueceu lá atrás, né? Para algumas raízes que as nossas vós, as nossas bisavós já tinham como sabedoria natural. E que a gente, que durante um tempo até meio que renegou um pouco. Hoje não. Hoje a gente está voltando e tentando valorizar essa nossa ancestralidade sábia, né? É isso que a gente está tentando hoje. Sábia. Exatamente. E quais que são, Larissa, os maiores benefícios experimentados por quem escolhe esse caminho esse caminho ayurvédico? Sim. Eu acho assim que o grande benefício é a questão de você conseguir pensar antes de fazer. Eu vou tentar explicar aqui. Você não comer por comer. Você não acordar e entrar no automático da vida sem antes pensar, eu despertei. Então, calma, não vou sair direto com o celular. Eu tenho todo um ritual, né? Toda uma rotina diária. Eu vou pensar no alimento não apenas como algo que mata a minha fome, eu vou pensar no alimento como algo que realmente me nutre. Então, eu vou me perguntar o que o meu corpo precisa, né? É se escutar um pouquinho, né? Se auto-observar o que hoje eu preciso, o que o tempo pede hoje, né? O que a Larissa, né? A Geisa necessita, né? Para se sentir feliz, saudável. Então, o que eu como não vai me fazer tão bem quanto o que você come. E aí, então, essas dietas prontas, né? E aí você vai pegar uma dieta pronta, um biscoito creme crack, com cottage, com peito de peru, que é o comum a todos, né? Você vai, né? Todo mundo pode comer, não. Então, a gente aqui no Ayurveda, a gente tenta ser o mais individualista possível, no sentido de individual. O ser humano, né, é um ser complexo e super individual. Então, eu acho que o maior benefício é você se conectar e começar a se escutar, a começar a perceber a sua necessidade. O terapeuta, ele nada mais é do que essa pessoa que te guia isso, né? Você não vai ficar 20 anos com um terapeuta, né? Você vai tê-lo por um momento e depois o seu caminho, ele é sozinho, né? Ele é sozinho nisso. Que aí é você entender, sempre se perguntar o que eu preciso, o que eu busco, o que meu corpo está pedindo, estou com dor, por que eu estou com dor? E esses questionamentos começam a ser tão automáticos, né? Que assim parece que é algo muito mecânico, mas começa a ser tão automático que isso é fluido na sua vida, né? Vira algo tão fluido que você já nem se percebe que está questionando, mas você está pensando. Ou seja, em outras palavras,
Um dos maiores benefícios que a gente experimenta, então, é uma maior conscientização em vários aspectos, né? A gente, se pudesse resumir em uma palavra, uma consciência maior. Eu acho que é a consciência. É o estado de consciência. Eu acho que é isso. Né? Quando a gente fala do mindfulness, né? Estar no agora, é isso. Eu acho que é um pouco disso. Estou comendo agora. Então, eu parei para comer agora. Por que estou comendo isso? Por que meu corpo está pedindo isso? Por que eu estou sem fome? Eu estou sem fome, então eu não vou comer. Por que meu corpo está sem fome hoje? E é esses questionamentos, né? Essa consciência mesmo, seja no alimento, seja numa atividade física, seja no seu mau humor ou bom humor do dia, eu acho que esse é o maior benefício. Isso você leva para o resto da vida, com certeza. Legal. E quando você falou sobre a integração com o todo aí, como é que as estações do ano podem influenciam o tratamento da Ayurvédica? A Ayurveda é muito influenciada, né, pela natureza, e pelas estações do ano, pelo clima, pelo tempo, pela poluição. Tudo nos influencia, né? O ser humano, ele é influenciado por tudo que está à nossa volta, né? Então, as estações, para a Ayurveda, ela muda muito a forma de se alimentar, né? Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no Brasil. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Praticamente não tem inverno. A minha forma de me alimentar é uma. Vocês, por exemplo, estão na Suíça. O inverno da Suíça é 1000 vezes mais rigoroso do que o inverno no Rio. E aí, como ser saudável no inverno? Vou continuar comendo a minha salada? Então, não, né? A salada é fria, ela é gelada, ela não pede um clima frio, né? Como você está na Suíça e vai ser saudável na Suíça, comendo alimentos mais cozidos, mais quentinhos, para que a sua digestão, né, seja de uma melhor forma e você tenha mais saúde. A gente diz que no Ayurveda, você não é o que você come, é o que você consegue digerir. Então, para quem tiver curiosidade de começar a pesquisar, vai ouvir muito falar em Agni. Agni é o fogo digestivo. É o principal para o Ayurveda, é tentar digerir a comida. Então, o que você come, você digere. Digeriu bem, você está saudável. Você digeriu mal, você está acumulando toxina. E esse acúmulo de toxina, aos poucos você começa a sentir ali, é uma constipação, ela é lenta, né? E ela é silenciosinha, você não vai prestando atenção. E quando você vê, você teve um desequilíbrio, uma doença, né? Que foi dando sinaizinhos ali aos pouquinhos. Então, quando a gente fala lá atrás, né? Quando eu falei, se escutar, se questionar, aquela dorzinha, o que ela quer dizer, né? Aquela constipação, aquela dor de cabeça, ela está querendo te dizer alguma coisa. E quando a gente começa a questionar por quê, o que eu comi? O que eu fiz nesse dia para me dar dor de cabeça? E isso, eu acho que é o grande segredo. Assim, eu falo para as pessoas, faça um diário, anota, escreve o que você está comendo, o que você fez naquele dia. Pelo menos no começo, para a gente ter esse hábito. Às vezes chega uma pessoa e a gente pergunta, como você dorme? A pessoa, acho que bem. Você sente fome? A pessoa não sabe se sente fome. O que é sentir fome? Porque ela já está no automático, ela acorda, ela toma o café da manhã, ela nem sentiu a fome, mas já tomou o café da manhã, deu o horário do almoço, ela comeu, e ela vai vivendo assim, né? E eu não vou julgar isso, porque é a vida que eu levei por muito tempo, né? Não dá pra gente julgar, vamos tentar um caminho do meio. Que as pessoas vão falar, Lari, não consigo parar e fazer a minha comida. Eu tenho 2 filhos, eu tenho que trabalhar, agora na pandemia estou de home office, eu tenho que cuidar de tudo. Vamos tentar um caminho do meio, né? Vamos tentar, se é para pedir a comida, então que tipo de comida eu vou pedir, né? Se é para fazer a comida em casa rapidinha, que comida rápida eu poderia fazer, mas que seja melhor para você. E é isso, eu acho que é começar a ter esse nível de consciência, né? Não só para comida, como com o que a gente escuta, que a gente vê, né? Com o que a gente se alimenta de todas as formas. A vida, ela tem um equilíbrio perfeito, ela vai dando alguns sinais para a gente quando a gente sai da rota. Eu acho que o grande desafio é que nós estamos tanto no piloto automático que a gente não presta atenção nesses pequenos sinais. Os pequenos sinais que você disse, é uma dor de cabecinha aqui daqui, é uma constipação ali, e aí a gente vai deixando, ninguém fica doente de um dia para o outro. Não. Né? Vão dando pequenos sinais, só que a gente não presta atenção, aí quando a coisa já,
o pote já encheu, já está derramando, aí é que a gente vai tentar enxugar um pouquinho. Exatamente. Por que eu estou sentindo tanta dor? Por que eu estou com uma gastrite? Né? Então, é isso aí. E outra coisa importante que você falou também sobre a escrita. A escrita é uma coisa que a gente bate sempre na tecla aqui. Não somente sobre a alimentação, mas a escrita é uma forma que a gente tem de organizar melhor os nossos pensamentos, porque quando eu pego uma caneta e ponho no papel, mesmo que eu não tenha um pensamento claro, o meu cérebro já me força a tentar ordenar um pouco melhor para eu poder escrever. Então, isso é muito bacana. Então, não só na própria alimentação, mas nas minhas emoções, eu estou feliz, eu não estou feliz, isso aqui me incomodou, isso não me incomodou. Tudo isso é uma forma da gente também se autoconhecer, né, no dia a dia. E, Larissa, quais são os principais tratamentos ayurvédicos? Legal. Para falar do tratamento, eu acho que eu vou falar um pouquinho do que a maioria das pessoas, quando pesquisa Ayurveda, encontram, que são os doshas, né? Que na Ayurveda nós temos o Vata, o Pitta e o Kapha. E o primeiro encontro, assim, acho que de 90% das pessoas, quando joga num Google, é tentar entender o que ele é. Eu sou o quê? Sou Vata, sou Pitta, sou Kapha, e a pessoa fica numa ansiedade de entender o que ele é. E a gente, né, quem é um terapeuta, claro que é interessante saber o que ele é, né, a Prakriti, nós chamamos da Prakriti, né, é o dosha original, é o que ele nasceu sendo. Todos nós temos os três, isso é importante falar, né? Ninguém tem um só. Aí você fala, Larissa, mas o que é isso de dosha? São os três, a gente fala que são os três humores, eles são os três estados. Cada um desses é ligado a um elemento, né? Então, o Vata, ele é ar e éter. O Kapha, ele é água e terra. E o Pitta, ele é fogo e água. E dentro do nosso corpo, o Vata é responsável pelos movimentos, por exemplo. O Pitta, ele é responsável pelo ácido gástrico. Estou dando exemplos, tá? Nós temos o Kapha, que ele é responsável também pela nossa circulação. Então, cada um é responsável por uma partezinha, tá? E nós também, né, esse todo aqui, nós nascemos com uma predominância. Ser mais Vata, mais Kapha, mais Pitta. Mas, Larissa, o que é ser mais Kapha, Pitta, Vata? Bom, o Kapha, por exemplo, ele tem tendência a engordar, eles são pessoas mais dóceis, mais calmas. Então, você tem para o lado bom, né? E tem o que a gente pode desequilibrar mais tendo um dosha predominante. O Vata, ele é mais seco. Então, uma pessoa mais Vata, né? Ela é mais seco e frio. Ele vai ter... Não estou falando de ser uma pessoa seca e fria, tá? Estou falando que ele é seco e frio. Então, é uma pessoa que tem mais tendência à constipação intestinal. O Pitta é fogo. Ele tem mais tendência ao quê? A uma gastrite, né? A problemas nos olhos, a ardências, a inflamações. E quando você já sabe o que você é ou o que você está em desequilíbrio, você trata com o oposto. Então, aí eu chego num primeiro tratamento. Espera só um pouquinho para a gente poder fazer uma recapitulação, para a gente poder seguir daqui para frente. Nós todos temos essas três constituições dentro de nós. O Vata, sim, o Pitta e o Kapha. Exatamente. Tá, o Vata, o Pitta e o Kapha. O que acontece é que a gente tem a gente tem um padrão, a gente tem algumas características mais predominantes, que é aí, sim, que vai me dizer, Geisa, você então é Vata, você é Pitta ou você é Kapha. Tá. E cada um desses padrões ou desses doshas, né? É o O fechado ou o aberto? Qual que é o certo falar? É dosha. Dosha. Então, dentro desses três doshas, nós temos elementos específicos de cada um. O Vata é o ar e o éter, o Pitta é o fogo e a água, e o Kapha é a água e terra, não? É isso? Água e terra. Água e terra, tá. Quando você fala que o Vata, ele é ar e ele é éter, e que ele tem uma tendência a uma constipação um pouco maior, que é mais seco, o Vata, eu posso colocar que uma das características talvez seja também esse seco ser um pouco mais distante ou não? Isso tem a ver só mais com a parte interna do corpo?
Ah, tá. Ele é um pouco mais Vamos falar. distante também Sim. ou não? Olha, não é que ele seja mais distante, mas talvez um pouco mais seco que um pita. O pita, ele é fogo, então ele é enérgico na vida dele. Então a pessoa pita, ele é determinado, eu quero para ontem, ele tem uma impaciência do fazer. O vata, ele é uma pessoa mais tranquila, tá? Ele tem menos fogo. O Pita é meio desesperado, é isso? Eu acho que É um você pouco falando, eu já estou me desesperado. identificando aí, tá? O pita, assim, deu meio-dia, é o horário que ele come, se não tiver comida, ele vai se irritar. Ele tem fome e tem fome na hora certa, ele é mais metódico, né? Ele gosta do negócio para agora, ele tem uma impaciência do executar. O vata, você já vê, assim, para esse lado mais mente, né? O vata, ele já é uma pessoa que tem muita vontade de fazer, mas não executa tanto. Ele tem milhões de ideias, é uma pessoa criativa. Vamos botar assim, o vata tem muito lado criativo, artístico, gosta de sair da rotina, gosta de viajar. E o Pita não, o Pita já gosta de uma rotina mais bem definida, gosta de executar e começar e terminar alguma coisa. O Kapha já são pessoas mais dóceis, mais calminhas, é o relações públicas dos doces, entendeu? O Vata, o Kapha é o apaziguador, né? É a pessoa fofinha. Então, e tudo isso, não, isso é na mente, né? Mas aí tem na fome. O Pita tem fome. O Vata já tem uma fome assim, às vezes ele tá com muita fome, às vezes ele esqueceu até de comer. Já o Kapha, ele tem muita fome, mas o Kapha, imagina alguém que tem fome porque tem vontade de comer, né? Sabe assim, a diferença da fome para vontade, que é eu estou com fome de chocolate, estou com fome de hambúrguer. Na verdade, ele está com vontade de comer. E é muito associado à emoção, por exemplo, né? O Kapha, ele tem muito esse da comida por emoção. Ai, a comidinha da minha avó. Ai, eu sinto esse cheirinho. Então, o Kapha, ele tem isso. Eu estava achando que eu era Pita, então eu devo ser Cafa, então, mas tá bom. Não, você pode ser Pita Kapha. Né? A gente tem um pouquinho... Temos, mas normalmente, Tridosha, eu sou totalmente assim, que tenha o percentual igual, é mais raro. Mas, por exemplo, o mais comum é você ter dois, Pita Kapha, Vata Kapha. Você provavelmente pode ser uma Pita Kapha. Mas não é assim que a gente fala, tá? Na consulta a gente olha a língua, olha a unha, olha cabelo, tem todo um diagnóstico para saber. Não é um horóscopo. Não é um horóscopo, joia. Larissa, se você pudesse dar para a gente, então as coisas são muito meio que customizadas, né? Não dá para a gente colocar as pessoas em caixinhas, então tem caixinha. Tem uma série de investigação com profissionais sérios de pergunta, você como terapêutica, né? Como terapeuta, para poder realmente dar um diagnóstico, né? Ou criar realmente um perfil. Sim. Mas se você pudesse dar 3 dicas básicas para, independente do dosha de cada uma de nós, como é que a gente poderia se desfrutar dos benefícios da Ayurveda? O que você daria para nós? Então, eu acho que a gente pode falar de mais generalista, é o Dinacharya, que é a rotina diária. E isso é uma dica, assim, quando a gente está falando lá do tratamento, né? A gente está falando então agora da prevenção. Para não precisar chegar no tratamento. Apesar que o tratamento ayurvédico, ele é muito preventivo, né? Então, o Dinacharya é a rotina diária. Acordei, o que eu faço ao acordar? Não pego o celular, não. Se puder, você vai tentar ir ao banheiro, fazer as suas eliminações. Então, urina, evacuação, você vai lavar os seus olhos. E aí começa que é um pouco mais ayurvédico, que é raspar a língua. Então, você raspa a língua pela manhã com uma colher de sopa, né, virada. E após raspar a língua, você vai para um copinho de água morna. Isso vira uma rotina. Água morna. Muita gente faz com água morna com limão. Também é ótimo, tá? Mas quem não se sente bem com limão é aquilo que eu falei da autoobservação. Não é para todo mundo. Só a água morna já é maravilhoso, porque ela estimula a digestão. E aí você já começa o dia, lembrando lá da Ayurveda, né? Que é o quê? Poder digerir. É o poder de digerir. Então, você já começa estimulando esse agni, né? Esse fogo digestivo com a aguinha morna. Para quem tem constipação, também é muito bom a água morna, porque ela estimula também o movimento para conseguir ir ao banheiro. E aí, após a água morna, aí sim, aí você começa o seu café da manhã.
Tá. E aí vem a segunda dica, tá? Falei aí das eliminações e da limpeza. A segunda dica é a própria alimentação, né? A comida em si, a quantidade. Então, normalmente a gente gosta muito de tomar café da manhã, né? Principalmente, não sei se em todos os lugares, no Brasil a gente gosta de comer um café da manhã bem farto. E na Ayurveda já não é bem assim, né? A gente come como um príncipe, almoça como um rei, uma rainha e janta como um mendigo. Então, isso também tem muito a ver com a questão do sol. De manhã o sol está mais fraco, você come um pouco menos, porque seu fogo digestivo está menor. No almoço, o sol está lá, né, no pico dele, e aí você almoça bem. E no final da tarde, noite, já está baixando esse sol, seu fogo digestivo também está diminuindo, a sua energia também está diminuindo, e você come mais leve. Então, acho que a Nossa, então eu segunda estava dica fazendo é tudo errado. Quer dizer, tudo errado não. Eu acho que, como eu, devem ter outras pessoas, né? O todo café da mundo, manhã, eu tento fazer ele bem melhor, às vezes até do que o almoço. E sim, claro que no final do dia e o jantar um pouco mais leve, né? Mas então, a dica da Ayurveda é que o café da manhã ele seja um pouco mais leve e que a principal sim. refeição do dia seja o Seja o almoço. almoço. Isso. Para que você consiga digerir melhor. Mas lembrando, cada um tem a sua rotina, né? Tem quem não consiga almoçar, então vamos pelo caminho do meio, né? Vamos tentar fazer do melhor, né? Mas isso sim, para quem consegue almoçar, né? Ter tempo para comer e fazer uma comida sendo o almoço a principal refeição, é melhor, tá? Então, fazer dessa forma. Vou para a minha terceira dica, que a gente já falou um pouquinho, eu acho que é da autoobservação, que é aquilo que eu falei lá atrás, de se escutar, de se observar. Então, a terceira dica é a gente entender durante esse dia, né, que a gente já começou lá cedinho, tentando se conectar, acordar, né, despertar aos poucos, fez a eliminação e fomos para tomar nossa aguinha morna, tomou o café, a gente vai começar a entender assim, estou me sentindo bem? Estou com gases após o meu almoço? Não estou? Essa comida me fez bem, não me fez bem? E isso a gente vai fazer ao longo do dia e quando vê ao longo do mês, do ano, né? E aí, comi algo que me fez mal, né? Tô cheia de gases depois do almoço, comi um brócolis, né? Tem gente, o brócolis é saudável, para quem, né? Tem quem come um brócolis e vai ficar cheio de gases. E aí, eu faço o quê? Tem um chá digestivo, né? Tem os antídotos. Então, a gente vai fazer um chazinho que vai melhorar essa condição de gases. Se puder evitar comer algo que traz os gases, por exemplo, você vai fazer. Não conseguiu evitar, você vai tomar um chazinho digestivo. O mesmo para quem tem uma gastrite, né? O mesmo para quem toma um café e vai ter uma enxaqueca. Então, a gente vai começar a observar quais são os gatilhos, né? O que te leva a se sentir bem ou mal, né? Então, essa observação. Em quanto tempo leva para eu ficar com o estômago pesado depois que eu como? Comer a hora depois, uma hora depois, tudo isso faz diferença. E aí, você conseguindo se observar, a gente vai tirando o que não faz bem, colocando o que faz bem, e quando vê, a gente já está se sentindo ótima, né? Esse é o intuito, se sentir feliz e bem. Exatamente, prestar atenção. Eu prestar atenção. Então, você colocou aí como as 3 principais dicas. A rotina diária logo pela manhãzinha, raspar a língua, né? Fazer as nossas necessidades, tomar água morna para poder estimular a digestão, sendo a primeira dica. A segunda seria o café da manhã, né? O café da manhã, ele não prestar atenção nesse café da manhã, porque a alimentação principal, a principal refeição seria o almoço e não o café da manhã. Sim. E a terceira dica, que é o radarzinho, é a gente prestar atenção em como é que as coisas estão funcionando, né? Porque às vezes pode funcionar melhor comigo, eu coloquei a panqueca com muito aveia, depois fiquei super constipada. A aveia, ela é boa, mas se eu coloquei uma quantidade exagerada, ela vai me fazer mal. Então, é esse prestar atenção. É isso, exatamente. E aí, a partir disso, é entender que você faz parte desse todo, né? E conseguir, se possível, se conectar, né? Fazer uma meditação, se for possível, tudo né, dentro da sua condição. Se exercitar. Dentro da rotina diária, aí, quando você já está né, dentro mais do Ayurveda, tem a autoleação, né, que é a gente nutrir o nosso corpo né, com os olhos.
apropriados para o seu dosha. A rotina, ela, claro, ela abrange muito mais coisas, mas essas dicas que eu dei são as que todo mundo pode fazer de uma forma que não prejudique, né? Mais básica. E os tratamentos ayurvédicos, que eu acho que eu deixei de falar só um pouquinho sobre até onde eles vão, né? Além de a gente tratar com a alimentação, né? Tem a questão das ervas medicinais, que são os nossos chás e medicamentos, são feitos a partir das raízes, ervas, né? Plantas. Nós temos as massagens, que são... A gente tem a Abhyanga, que é uma oleação, tem o Gashna, que é uma esfoliação energética. Nós temos N formas com esse manuseio de procedimento no corpo. Nós temos, por exemplo, o ghee nos olhos, que é para um tratamento ocular, por exemplo, que são os bastes externos. E aí, esses nomes são todos estranhos, que estão lá em sânscrito. Eu acho que você está deixando todo mundo com um gostinho de quero mais. A gente fazer verdade, um pouquinho. Oxitocina somente com os tratamentos ayurvédicos. Podemos, seja, claro. Essa seria uma pequena introdução, e aí a gente falaria sobre 4 ou 5, porque eu estou vendo que tem muita coisa, né? Tem muitos, estou dando exemplos aqui para vocês entenderem assim, até onde vai, né? Não, porque muita gente acha que fica ou só na comida ou fica só na massagem. Tem quem conheça a Ayurveda em spa, né? E aí pensa que a Ayurveda é só a massagem ayurvédica e não vê o lado da alimentação. Então, assim, ela é muito abrangente no tratamento e é de acordo com cada um, mas o que eu gosto de falar se você fizer a rotina diária e se auto-observar, você está 80% do caminho, tá? Todo esse resto, é claro, a gente vai analisar a necessidade de fazer um tratamento de acordo com cada um. Mas se você fizer isso, que inclusive é gratuito, no sentido dela, se auto-observar, a rotina diária e conseguir mudar um hábito, né? Tentar ir mudando esse hábito, a gente vai evitar gastar com remédios, né? Vai evitar ter prejuízo, né, na saúde e vai ser mais feliz, que é o nosso intuito, né? É a gente viver o nosso caminho, o nosso propósito com saúde. Isso que é o mais importante. Larissa, e se a gente não muda os nossos hábitos por amor, a gente acaba mudando pela dor. Então, assim, nós estamos conversando aqui, se você está nos assistindo aí, é porque você quer encontrar um outro caminho, né? Às vezes a gente está cansada de não. E aí me lembra uma frase da Anais Nin, que ela fala o seguinte: e chegou o dia que o risco de permanecer apertada no botão era mais doloroso que o risco de desabrochar. Que lindo. Chegou o dia que o risco de permanecer apertada no botão era mais doloroso que o risco de desabrochar. Então, todos nós aqui estamos desabrochando. E para desabrochar, pode ser na sua área profissional, pode ser na sua área financeira, pode ser nos seus relacionamentos. Sim. A gente também tem um processo de autoconhecimento muito forte e que nem sempre é fácil. O que nós trouxemos hoje aqui, o que a Larissa trouxe para a gente, foi algumas dicas em relação à Ayurveda, o que ela pode nos dar como suporte, como ferramenta para esse nosso desabrochar. Então, só foi uma degustação, viu, Larissa? Muita coisa. Tem. Boa, para a gente poder sim. aprofundar um pouquinho mais. E nós precisamos muito da sua opinião. Disso tudo que a gente falou hoje, eu senti uma necessidade grande, de repente, de no próximo Papo Oxitocinas, Larissa, a gente aprofundar, então, os tratamentos em si. Né? Pode ser tratamento, pode ser os chás, pode ser os chás, nossa, os chás... o que é bom, o que não é. Falar um pouquinho das ervas, a gente pode entrar, assim, um pouquinho no que... Vamos entender o que as pessoas têm a maior necessidade, né? Do que eles podem estar querendo escutar mais. Isso aí. Mas tem bastante tema. Escreve pra gente, você que assistiu, você que gostou, que áreas você gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho mais, com exemplos mais práticos, para você poder melhorar ainda mais a tua rotina diária. Sim, pode ser dos doshas, né? A gente pode falar do que... Vamos entender o que as pessoas estão querendo. Pode ser da questão da transição de carreira ou de conciliar uma carreira com outra.
o que vocês me chamarem, eu estou aqui. O que precisar, eu estou aqui. Vamos, então, descobrir juntas o que a gente pode aprofundar lá na frente. Por enquanto, Larissa, um grande beijo para você. Eu amei, foi muito bom o bate-papo. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que deu realmente, assim, é muito importante quando a gente escuta algum tema que a gente não está acostumado e dá vontade de pesquisar mais. Gostoso. Dar mais. Então, assim, esse seu objetivo foi totalmente alcançado. Ai, tomara. Quero todo mundo no Google buscando. Isso. Não, e todo mundo raspando a língua, bebendo a aguinha morna, eu já vou estar mais feliz ainda, com certeza. Maravilha, maravilha. Gente, um grande beijo para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Não esquece de dar o seu like, de comentar. Quanto mais você comenta, mais a nossa mensagem pode chegar a um grupo maior de pessoas, tá bom? A gente também está no YouTube, vamos deixar aqui os links para você poder nos seguir e para você um ótimo final de semana. Grande beijo. Tchau. Amém. Tchau. Obrigada. Tchau.